Fala pessoal, bom, nossa aula de agora, vai ser sobre triângulos, tudo bem? E aí, para a gente poder conhecer um pouco sobre triângulos, nós temos que conhecer os seus elementos, certo? Então vamos lá. Aqui nós trouxemos três elementos dos triângulos, que seriam os vértices, os lados e os seus ângulos. Como vértice, nós temos aqui esse ponto Azão, esse ponto Bzão e esse ponto Czão. Estão em letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? Porque é assim que convencionalmente nós escrevemos os vértices. Eles também são responsáveis por determinar qual triângulo nós estamos trabalhando. Então, esse aqui é o triângulo ABC, por conta que nossos vértices são o A, o B e o C. Beleza? Os próximos, o próximo elemento aqui vão ser os lados, que é que nós representamos com letra minúscula pela letra Azinho, Bzinho e Czinho. Os lados nada mais são do que o segmento de reta dos triângulos. No caso, o segmento BC, nós chamamos ele de Azinho. O segmento AB, nós chamamos ele de Czinho. E o segmento AC, nós chamamos ele de Bzinho. Tudo bem? Note também que o Bzinho sempre fica oposto ao Bzão, o Azinho ao Azão, o Czinho ao Czão. Certo? Por fim, nós trouxemos aqui os ângulos alfa, beta e teta, que são letrinhas do alfabeto grego. Tudo bem? Que a gente usa aqui para poder denominar esses ângulos que estão aqui dentro do triângulo. São três, O próprio nome triângulo já sugere que sejam três, Tri de três e ângulos, E aí nós temos aqui uma observação. Pega esse mesmo triângulo que nós temos aqui e prolonga os seus lados, No caso, o segmento AB, nós prolongamos ele aqui um pouquinho, A mesma coisa que o segmento AC, prolongamos ele um pouquinho. E o segmento BC, prolongamos ele também, a fim de gerar novos ângulos, que vão ser esses ângulos aqui, o alfa linha, o beta linha e o teta linha, certo? Qual é a ideia desses três ângulos? Agora nós temos o ângulo alfa e o ângulo alfa linha, o beta linha e o teta linha, certo? E aqui nós podemos definir agora esses ângulos em duas categorias. A primeira são os ângulos internos, que a gente pode encarar internos como sendo os que estão dentro, do triângulo. Então aqui seria o nosso ângulo alfa, nosso ângulo beta e nosso ângulo teta, que é justamente o que está escrito aqui, Alfa, beta e teta são os ângulos internos do nosso triângulo ABC, e aqui é como a gente denota o triângulo ABC, certo? E o ângulo alfa linha, beta linha e teta linha vão ser chamados de ângulos externos do nosso triângulo ABC, justamente por eles estarem localizados do lado de fora do nosso triângulo. Esses ângulos possuem uma relaçãozinha bem interessante entre si. Primeiro que o alfa linha pode ser escrito como a soma do beta mais o beta linha como a soma do alfa mais o teta, e o teta linha como a soma do alfa mais o beta. Se você reparar aqui na nossa figura, nós temos que o alfa linha está sendo o beta mais o teta, então alfa linha seria igual a beta mais teta. Aqui o nosso beta linha está sendo o alfa mais o teta, alfa mais teta. Note o seguinte, como o alfa linha é igual a beta mais teta, ele é igual aos dois ângulos não adjacentes a ele, ou seja, que não está colado com ele. Mesma coisa, o beta linha vai ser a soma dos dois ângulos que também não estão colados com ele, que no caso é o nosso alfa e o nosso teta aqui. Mesma coisa com o teta linha, que vai ser a soma do alfa mais o beta. Tudo bem, pessoal? Uma outra soma bem interessante da gente notar é o alfa linha mais o alfa dando 180, o beta linha mais o beta também dando 180 e o teta linha mais o teta também dando 180. Tudo bem? Então isso está dizendo o seguinte, que se eu pegar o meu ângulo alfa linha, que é o ângulo externo, e somar com o ângulo adjacente a ele, interno do triângulo, essa soma aqui sempre vai ser 180 graus. Então, teta mais teta linha também é 180, beta linha mais beta também é 180 graus. O próximo e mais interessante vem de dois teoremas, que é o teorema do ângulo interno, da soma dos ângulos internos de um triângulo, e o teorema da soma dos ângulos externos de um triângulo. Então, esse teorema primeiro fala o seguinte, que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é sempre 180, independente de qual for o seu triângulo, qual seja a medida de cada um desses três ângulos, a soma de três ângulos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Então, se eu pegar aqui e soma esse alfa mais o beta mais o teta em qualquer triângulo, isso tem que ser sempre 180 graus. E, em relação aos ângulos externos, a sua soma sempre dá 360. Então, se eu somar beta linha mais alfa linha mais teta linha, sendo cada um deles ângulos externos do nosso triângulo, em qualquer triângulo, a soma dos três sempre vai ter que dar 360 graus, certo? E aqui, pessoal, nós temos agora a classificação dos triângulos.
nós temos duas classificações principais, que são quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Primeiro vamos ver aqui em relação aos lados, nós temos três, certo? A primeira é um triângulo equilátero, depois é um triângulo isósceles e por fim um triângulo escaleno. Um triângulo ele é dito equilátero quando ele possui os três lados iguais. Entenda aqui iguais no sentido de comprimento. Então, esse comprimento aqui tem o mesmo tamanho que esse comprimento, que por sua vez tem o mesmo tamanho desse comprimento, certo? Então, quando um triângulo tem seus três lados com o mesmo comprimento, que nós vamos chamar aqui iguais, certo? Ele é dito equilátero, certo? Uma outra forma de aparecer isso aqui é congruentes, em vez da palavra iguais. Um triângulo ele é dito isósceles se nós temos dois lados iguais, com a mesma ideia aqui, né? De comprimento. Então, nesse caso aqui, nós temos que esse cara tem o mesmo comprimento que esse, e esse aqui é diferente. Então, para esse lado que não tem o mesmo comprimento dos outros dois, nós chamamos aqui de base do triângulo isósceles. Tudo bem? Vale ressaltar, pessoal, que todo triângulo equilátero, como todos os seus lados são iguais, se a gente olhar apenas os dois lados, né, eles são também iguais, então ele também é isósceles. Mas não vale o contrário, tudo bem? Todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. E por fim, nós temos aqui o triângulo escaleno, né, que vai ter todos os lados diferentes. Então, se a gente tem todos os lados de um triângulo com tamanhos distintos, nós chamamos esse triângulo de triângulo escaleno. Em relação aos ângulos, nós temos também três classificações, sendo ela triângulo retângulo, triângulo acutângulo e triângulo obtusângulo. O triângulo ele é dito retângulo quando nós temos um ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo reto, por isso o nome retângulo. Costumamos apresentar, né, representar esse ângulo de 90 graus por um quadradinho e um pontinho no meio, certo? Então, toda vez que nós tivermos um triângulo com esse quadradinho e um pontinho no meio, ele quer representar que esse triângulo tem um ângulo de 90 graus aqui, né, e que, portanto, ele é retângulo. Um triângulo acutângulo, ele é dito assim, né, quando nós temos três ângulos agudos. Um ângulo é dito agudo quando ele é menor do que 90 graus. Então, se nesse triângulo aqui, se os três ângulos internos são menores que 90 graus, certo? Então, nós chamamos esse triângulo de acutângulo. Para terminar, nós temos o triângulo obtusângulo, que, nesse caso, ele vai ser chamado de obtusângulo quando ele tiver pelo menos quando ele tiver apenas um ângulo obtuso, que no caso seria um ângulo maior do que 90 graus. Porém, como a gente viu aqui que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, nós temos que esse ângulo não pode exceder também os 180 graus. Porque se ele sozinho fosse 180, esses dois ângulos aqui teriam que ser zero, e aí a gente não poderia ter a formação de um triângulo. Certo, pessoal? Então, na nossa continuação aqui, nós vamos ver algumas propriedades dos triângulos e depois vamos dar uma ênfase maior para triângulos equiláteros, isósceles e triângulos retângulos. Até lá! Certo, pessoal? Então, antes da gente falar sobre os triângulos equiláteros, triângulos isósceles, tá? A gente precisa conhecer um pouco sobre mediana, bissetriz, tudo bem? De um triângulo. Então, vamos lá. Primeiro, a mediana de um triângulo, né? O que seria a mediana de um triângulo? A mediana de um triângulo, ele é o segmento de reta que liga um vértice desse nosso triângulo, certo? Ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Primeiro, o que seria o ponto médio, né? Você tem um segmento de reta e você divide ele no meio, no seguinte sentido, né? Que o comprimento que você vai ter de um lado vai ter o mesmo tamanho do comprimento que você vai ter do outro lado. Esse ponto que divide os dois comprimentos iguais é chamado de ponto médio. Então, por exemplo, aqui eu tenho um segmento BC. O ponto médio deles aqui eu representei por esse ponto M1. De tal modo que esse pedaço do segmento tem o mesmo tamanho desse pedaço do segmento. Por isso que eu coloquei um tracinho aqui e um tracinho aqui. Tudo bem? E aí, beleza, vamos lá, vamos voltando, né? A mediana de um triângulo vai ser o segmento de reta que liga um vértice. Então, vamos escolher primeiro esse vértice A, certo? E vamos ligar ele ao seu lado oposto pelo ponto médio. Então, a gente traçou aqui o ponto médio, que nós chamamos de M1, tá? E aí, agora a gente liga ele do A até o M1. Esse segmento de reta aqui, ó, AM1, é que é chamado de mediana. Note que o triângulo ele tem três medianas. Tudo bem? Aqui, ó, a mediana AM1, a mediana BM2 e a mediana CM3. Todas com a mesma propriedade, né? Essa mediana aqui vai ser o segmento de reta ligando B a M2, e M2 é ponto médio do
segmento AC, por isso que eu coloquei aqui 2 tracinhos, ó. Aí você pergunta, professor, você botou um tracinho aqui e nesse foi 2, por quê? Porque eu não sei se esse tamanho é o mesmo desse, certo? E como não interessa no momento o tamanho, se eles são o mesmo, podemos dizer que eles são diferentes. Então, aqui esse tamanho eu estou representando por um tracinho, e ele é igual a esse, que também tem um tracinho. Esse aqui tem 2 tracinhos, e esse aqui também, então eles são iguais, ou seja, nesse sentido de ter a mesma medida. E a mesma coisa acontece aqui, né? Essa mediana CM3, que está aqui, M3 é o ponto médio do nosso segmento AB. Então, esse aqui que está com 3 tracinhos, tem o mesmo tamanho desse que também tem 3 tracinhos. Note também, a título de informação e curiosidade para vocês, que o encontro dessas 3 medianas é chamado de baricentro, tá bom? Que no caso é esse ponto Gzinho aqui, né? Então, o ponto G é chamado de baricentro. Baricentro é o encontro das 3 medianas, certo? Já a bissetriz de um triângulo, né? Nós temos que ele também vai ser um segmento de reta que vai ligar o vértice ao seu lado oposto, porém, de uma maneira diferente. Em vez de como fazer igual a mediana, né? Que ele pega e você liga do vértice ao ponto médio, aqui, o nosso segmento, ele vai dividir o ângulo desse vértice, tá? Em 2 ângulos de mesma medida. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui meu triângulo ABC, eu tenho meu vértice A e aqui eu chamei de S1. Esse S1 vai ser um ponto onde a nossa bissetriz toca no lado oposto ao vértice A. E aqui eu noto que esses 2 ângulos, eu coloquei aqui com a mesma letrinha para evidenciar que esse ângulo aqui, alfa, tem a mesma medida que esse ângulo aqui também, alfa. Então, essa nossa bissetriz, que é todo esse segmento AS1, está dividindo esse ângulo todinho aqui, ó, em 2 ângulos que medem alfa. A mesma coisa acontece com a bissetriz BS2, que está dividindo esse ângulo inteiro aqui, ó, em beta e beta, certo? 2 ângulos com a mesma medida que aqui eu chamei cada um de beta. Mesma coisa com a nossa bissetriz CS3, está dividindo o nosso triângulo de tal modo que esse ângulo aqui é congruente a esse, ou seja, tem a mesma medida desse, né? E eu chamei aqui de teta e teta. O encontro, pessoal, dessas 3 bissetrizes, né, é chamado de incentro. Então, tá aqui, né? O ponto I é chamado de incentro, certo? Então, agora nós vamos ver um pouco sobre altura de triângulos. Bom, pessoal, então, para finalizar essa aula, tá? Nós vamos falar um pouco sobre a altura de um triângulo, certo? Só que, quando a gente fala em triângulos e altura de triângulos, nós temos que ter sempre em mente que a altura é algo relativo. Em que sentido, né? Que se você olhar para um determinado lado do triângulo, você consegue uma altura, se você olhar para outro, você consegue outra, e assim vai. Mas, enfim, né? A altura de um triângulo, nós temos que a altura de um triângulo relativo a um de seus vértices, certo? É o segmento de reta que vai ligar esse vértice, tudo bem? Ao seu lado oposto, ou então, né, a um prolongamento desse lado. Já já isso vai ficar um pouco mais claro. Né? De tal modo que ele vai ser perpendicular ao seu lado, né? Esse lado. Ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus. Aqui nas nossas figuras, para exemplificar, né? Por exemplo, nós temos aqui esse triângulo ABC, aqui nós temos a altura relativa ao lado BC, né? Então, nós partimos do vértice A, vamos até o lado BC, de tal modo que quando esse segmento chegar aqui, ele é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com o lado BC. Esse segmento aqui é o que nós chamamos de altura, a letra H minúsculo é como nós representamos a altura, certo? Por que que aqui, ó, eu falei sobre seu prolongamento? Porque às vezes, no caso do triângulo obtuso, né, obtusângulo, o que é que nós temos? Que a altura, por exemplo, relativa a esse vértice A e ao lado BC, ele não cai dentro do próprio triângulo, mas sim de um prolongamento do seu lado BC. A gente prolonga esse lado aqui, ó, e aí sim conseguimos, né, fazer uma reta que ela vai ser perpendicular, né, um segmento de reta, melhor dizendo, que vai ser perpendicular ao lado BC, né? E aí nós então construímos essa altura, certo? Por que que quando eu falei aqui eu disse que a altura de um triângulo relativa a um de seus vértices? Nesse último caso aqui, podemos ver novamente que ele vai ter 3 alturas, esse triângulo. Um triângulo ABC vai ter uma altura referente ao lado AC, trazendo aqui, ó, que é o que eu chamei de H2. Vai ter uma referente ao lado BC, que é essa daqui, que eu chamei de H1. E essa última, que vai ser a H3, relativa ao lado AB. Tudo bem? E por fim, né,
O ponto O, que é o encontro das três alturas, ele é chamado de ortocentro. Aqui eu não coloquei, mas só a título de curiosidade, quando o triângulo for obtusângulo, a gente vai ter uma altura fora, certo? Então, a única chance dessas três alturas se encontrarem vai ser fora do triângulo. Então, meio que a gente também prolongaria essa altura e o encontro de todas as alturas também seria o ortocentro, mas ele ficaria fora do triângulo, não dentro, como é o caso. Tudo bem? E é isso, pessoal, para a aula de hoje. Na próxima aula nós iremos ver alguns aspectos sobre o triângulo isósceles e o triângulo equilátero, tudo bem? E ao decorrer das aulas também veremos sobre triângulos retângulos, áreas e perímetros de triângulo. E é isso aí, até a próxima.